Louvado seja aquele que vive e reina para todos sempre, nosso Senhor Jesus Cristo, razão de estarmos aqui esta noite. Meus irmãos, que alegria, que bom estarmos aqui juntos, neste domingo chuvoso, né? Vencemos a chuva, cá estamos, para ouvir, para aprender com o Senhor, com a sua palavra. Tive um ataque de emoção aqui, antes de subir ao púlpito, mas coisas que o Senhor faz, o amor do Senhor nos constrange, né? E às vezes acontece isso comigo. Acho que eu dei uma desdobrada aqui até começar. Meus queridos, por gentileza, abra sua Bíblia comigo aí. Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6, vamos ler versículos 16 ao 19, dando sequência à nossa série de mensagens, lições de sabedoria, neste maravilhoso livro poético do Antigo Testamento, livro de Provérbios. Enquanto você procura aí, quero dar as boas-vindas a quem nos visita hoje, está pela primeira vez aqui na base, seja bem-vindo, sinta-se em casa, venha sempre, sinta-se acolhido, abraçado por toda a igreja e os irmãos da igreja. Que bom estarmos juntos mais uma vez, neste domingo, neste dia do Senhor, para louvarmos a Ele, para ouvirmos a Sua Santa Palavra e aprendermos mais com o Senhor, mas sobretudo para cultuá-lo. Esse é o motivo do culto público, o culto ao Senhor, para adorá-lo, para glorificá-lo, Ele que é digno de toda honra, de todo louvor. Você que nos assiste também pela internet, talvez não conseguiu chegar hoje aqui à igreja, esteja enfrentando algum outro problema, algum outro tipo de limitação, fique tranquilo, fique alegre onde você estiver, ouvindo a palavra do Senhor aqui conosco. Então vamos ler Provérbios capítulo... Pronto? Aí sim, voltou. Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao versículo 19. Ouça com atenção, reverência, a palavra do Senhor que diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, louvamos o teu santo e bendito nome, tu que é Deus, és Deus de graça, de amor, de misericórdia, Deus todo-poderoso. Deus, te louvamos, te agradecemos pela leitura da tua santa palavra, porque podemos ler, ouvir e aprender por meio, Senhor, do teu Espírito Santo que habita na tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Te peço que a tua palavra seja clara aos nossos corações, às nossas mentes, e que tragam, Senhor, o entendimento, a instrução necessária para a nossa caminhada num mundo tão difícil, Senhor, de viver, num mundo tão difícil, Senhor, muitas vezes, para aqueles que ousam, para aqueles que são capacitados e chamados por Ti para lutar contra o pecado. Assim eu te louvo, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, ilumina nossas mentes, ó Deus, para o correto entendimento da Tua palavra. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, viver não é fácil, né? A vida não é simples, vamos ser sinceros. E para o crente parece que é mais complicado ainda. As lutas, né, parece que são maiores ainda para aquele que decide remar contra a maré nesse mundo de pecado, porque além das nossas adversidades naturais do dia a dia, tristezas, frustrações, doenças, enfim,
Nós ainda batalhamos contra inimigos espirituais, a nossa carne, o mundo, o diabo, inimigos que tentam a todo momento nos afastar do Senhor, afastar de Deus, que é a nossa fortaleza, que é o nosso refúgio. Nós vivemos de fé em fé, como diz as Escrituras, né? Um dia de cada vez, matando um leão por dia, como diz o jargão popular. Essa é a vida do crente. Temos problemas e não é fácil viver. Mas se existe uma coisa que iguala os seres humanos, sejam crentes ou não, neste mundo de aflições, são exatamente os problemas. Todos nós passamos por problemas, alguns maiores, outros menores. Enfim, sendo crente ou não, temos problemas. E se eu te perguntar assim, qual é o seu maior problema hoje? Se a gente fosse fazer uma lista, por exemplo, dos 5 maiores problemas que nós temos enfrentado, 5 maiores problemas, qual seria aquele que está no topo, aquele primeirão? Pensa um pouco aí, está pensando aí. Talvez colocasse os nossos olhos no que está por trás dos problemas, talvez fosse mais fácil para a gente listar aí esse top 5, por exemplo, os 5 maiores problemas, e certamente seria mais fácil a gente elencar aquele que está em primeiro lugar entre os nossos problemas. Meus irmãos, se os problemas nos tornam iguais, ou seja, todos os seres humanos eles têm problemas, o maior de todos os problemas nos nivela mais ainda. O maior de todos os nossos problemas, meus irmãos, é o pecado. É o pecado. E eu corroboro essa afirmação com o que o Paulo escreve, só escuta, Romanos capítulo 5, versículo 12. Ele diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Meus irmãos, o pecado trouxe morte às nossas vidas. Parece um paradoxo, né? Mas nós já nascemos mortos. Nascemos mortos em pecado. O pecado corrompe não só o ser humano, mas corrompe toda a criação. Com isso, tudo que era harmonia, tudo que havia paz, tudo que era perfeito, de repente se transforma em caos, se transforma em problema, se transforma em morte. E nesse texto aqui, meus irmãos, que vai nortear o nosso sermão hoje, a Bíblia vai falar de pecados que Deus detesta, tem esse detalhe, ou abomina, de acordo com a tradução aí. Mas que em tese esses pecados estão relacionados ao homem perverso, ao homem mau, ao ímpio. Esse que é citado no versículo 18, a gente vai já ver o texto para poder ligar melhor, né? Salomão, o que ele está fazendo aqui? Ele está instruindo o seu filho sobre esse homem mau, sobre esse homem perverso, ou homem de Belial, como diz algumas traduções aí. Está ensinando a ele ter cuidado com as atitudes desses homens. Então, como um mestre que fraternalmente ensina ao seu discípulo, já aprendemos isso aqui na nossa série de provérbios, ele vai alertar o seu filho sobre as atitudes desse homem mau, as atitudes pecaminosas desse indivíduo maligno, e vai alertar para as consequências devastadoras
que este homem vai receber do Senhor por causa das suas atitudes. Acompanhando a tua Bíblia, que diz aí em Provérbios capítulo 6, os versículos que antecedem o nosso texto. Provérbios 12 ao 15, olha o que diz. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos, tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal, semeia discórdia, por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído irremediavelmente. Então, os 7 pecados que o texto vai enumerar em seguida, que é o nosso texto, como coisas que Deus detesta, são marcas desse homem perverso, desse homem sem caráter, sobre o qual Salomão acaba de alertar nos versículos anteriores. Tudo bem até aí? Aí a questão que surge é, ora, se Salomão está falando de alguém, nós, os crentes, o que nós temos a ver com isso, pastor? Não está falando de mim não, falando desse cara aí, ó. Aí eu respondo com uma outra pergunta, e desde quando cometer pecado não tem a ver conosco? Desde quando o pecado não tem a ver com a gente? Salomão vai abordar o pecado aqui, é muito importante a exegese aqui do nosso texto, porque ele vai abordar esse tema de uma forma muito peculiar e muito típica da escrita hebraica. Então, compreender o sentido do texto aqui, de como é utilizado as palavras e números, a gente precisa compreender bem isso para que a gente não incorra num erro de interpretar erradamente o que ele está querendo ensinar para o seu filho e, claro, a gente não incorrer no erro e interpretar equivocadamente o que Deus está querendo ensinar para a gente aqui nesta noite. Então, baseado aqui na sessão de Provérbios, capítulo 6, versículos 16 e 19, que nós vamos percorrer agora, o nosso tema principal tem a ver com o nosso pecado, de cada dia. 7 vezes pecado, viu? 7 vezes pecado. Isso por quê? Porque o texto vai trazer 7 pecados, 7 pecados detestáveis para Deus. E nós vamos abordar aqui cada um deles e por que Deus abomina, esses pecados de uma forma tão especial. Muito bem, tudo bem até aí, gente? Beleza, vamos em frente. Para mergulharmos aqui no nosso texto, compreendê-lo corretamente, a gente precisa, antes de tudo, entender o que os números representam aqui nesse contexto abordado por Salomão. Então, primeiro, uma questão numérica sobre o pecado, a gente vai ver aqui no versículo 16. Olha o que diz aí, acompanha. Se você não tiver a NVI, você pode acompanhar aqui, ó. Diz assim, versículo 16. Temos uma questão numérica aí para entender. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou aborrece, algumas traduções falam isso. 7 coisas ele detesta, ou abomina. Muito bem, nós temos aqui, meus irmãos, nesse primeiro versículo, o primeiro provérbio numérico do livro de Provérbios. No capítulo 30 de Provérbios tem outras situações assim, anota aí, capítulo 30, versículos 15, 18, 21 e 29, também tem provérbios numéricos ali. Como a gente falou, há uma forma muito peculiar do estilo aqui que ele está escrevendo, na escrita hebraica. O que é? É o uso de números citados de uma maneira crescente, 6, 7, lá no capítulo 30 você não vai ver 6, 3, você vai ver 3, 4. O que é? É expressar uma ideia crescente, em desenvolvimento. E a gente já viu isso no paralelismo da poesia hebraica, Depois a gente vai lembrar um pouquinho isso. O que a gente entende aqui é que há 2 possibilidades. Ou ele está falando para expressar uma ideia de completude, 6 e 7, ou seja, 6 pecados que Deus odeia, 7 que ele detesta. Uma ideia de completude ou uma ideia de indefinição, de um número que não é bem definido. 6, 7, pode ser 200, pode ser 1 milhão. Eu fico mais com a primeira opção, porque o 7 tem muito a ver com a completude, Em outros textos bíblicos a gente vê muito isso. O número 7 tem muito mais a ver com aquilo que é completo, aquilo que é pleno. Então, no livro poético de Jó, por exemplo,
tem um outro exemplo aqui. O autor, ele vai se valer desse mesmo estilo de escrita hebraica para expressar uma ideia crescente. Ele diz assim, Jó capítulo 5, versículo 19: de 6 desgraças ele o livrará, em 7 delas você nada sofrerá. Então veja, é importante a gente compreender esse paralelismo da poesia hebraica, quando o autor ele está querendo dar uma ideia, e ao mesmo tempo, na sequência, ele vai reforçar essa ideia, acrescentando o elemento. É o que está acontecendo aqui, ó, em miúdos, meus irmãos. O que nós estamos vendo é um modo típico de lidar com números, no paralelismo da poesia hebraica. A gente vê um outro exemplo no livro de Amós, capítulo 1, versículo 3, diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais, por 4, não anularei o castigo. Então veja, o movimento de 3 para 4 aqui em Amós, sugere a mesma progressão que nós vemos lá em Provérbios, de 6 para 7, uma ideia de completude, uma ideia de acréscimo. E aqui em Provérbios ele está mencionando pecados que Deus detesta. Então, precisa ter em mente aqui, meus irmãos, é que Deus, na verdade, nesse texto, ele não está estipulando uma lista de 7 pecados mortais, um top 7, né, das transgressões mais abomináveis, embora o texto pareça afirmar isso, né? Aí a importância da exegese, meus irmãos, entendam, aí a importância da exegese. Nós sabemos agora aqui que nós estamos diante de um texto poético, de um estilo de escrita hebraica, usado pelo autor para indicar uma progressão ou uma completude. Basta a gente pensar que nessa lista de pecados abomináveis não estão pecados absurdos, como por exemplo, não está pedofilia ali, não está estupro, não está corrupção, entre tantos outros pecados que a gente, né, se a gente for considerar essa lista, só esses 7 que são abomináveis, então evidentemente, meus irmãos, que dizer que existem 7 pecados que Deus detesta, é o mesmo que dizer que Deus detesta todos os pecados, todos eles, é o que Salomão está querendo dizer. São pecados típicos daquele homem perverso que foi mencionado lá no capítulo 12 até o versículo 5, né? Ok, mas quem disse que pecado não tem a ver conosco? Nesse ponto vale para nós, meus irmãos, compreender que embora nós tenhamos um Deus misericordioso, um Deus que agiu para redimir os nossos pecados por meio de Cristo Jesus, Ele abomina os nossos pecados, e nós vamos sofrer as consequências por eles, ainda que não sejamos condenados por eles. Por isso o pecado é o maior dos nossos problemas. Por isso o pecado é o maior dos nossos problemas. Por quê? Porque o pecado traz consigo tudo que Deus abomina, tudo que Deus detesta. O problema é que parece que nós, infelizmente, preferimos esquecer essa verdade bíblica, colocar um pouquinho de lado, né? Que o nosso texto de hoje, meus queridos, nos traga de volta ao bom senso, que muitas vezes nos falta, quando deixamos de lutar contra o nosso pecado devidamente, como nós deveríamos lutar. Eu não estou falando aqui só dos pecados grotescos, não, mas principalmente dos pecados mais sutis, aqueles que estão ocultos, onde só Deus pode ver, porque são aqueles pecados que se escondem lá no coração do homem. Estou falando principalmente desses pecados. Adiante nós veremos aqui que pelo menos 6 dos 7 pecados listados aqui no texto de Provérbios se enquadram exatamente nesse perfil de pecado oculto, de pecado sutil. Se não vejamos, olha o versículo 17 aí, ó, ele vai mostrar que o perverso, ele peca com olhos, boca e mãos. Olha o que diz o texto, partindo aí do versículo 16. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Vamos a ela, versículo 17. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente.
Vejamos aí, cada um separadamente. Olhos altivos, né? Para começar, em outras palavras aqui, meus irmãos, altivez, né? Se refere a orgulho, a soberba desses homens perversos que Salomão está se referindo. E eu separei 2 textos aqui para corroborar o problema que esse tipo de pecado traz. Provérbios, aqui mesmo em Provérbios capítulo 21, versículo 4, diz assim: a vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. E aí este agora, mais relacionado com as consequências desse tipo de pecado, Salmos 101, versículo 5, diz assim: farei calar ao que difama o próximo às ocultas, não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Então veja que o problema do olhar altivo aí, ele está muito arraigado no homem, né? Um pecado que mora lá no coração. Olhos altivos, né? É uma maneira de se referir a pessoas que de alguma forma denunciam, por sua maneira de ver o mundo, pela sua maneira de ver o mundo, denunciam ter um coração soberbo, denunciam ter um coração arrogante. Essas pessoas, infelizmente e inevitavelmente, receberão o castigo de Deus, é o que está nos ensinando aqui Provérbios. E isso deve nos fazer, meus irmãos, refletir realisticamente sobre orgulho e sobre soberba que nós podemos trazer no nosso coração, onde só Deus vê. Ainda que o homem tente encenar um personagem, né? Finja humildade em suas ações, meus irmãos, ele não pode enganar a Deus. Nós não podemos enganar ao Senhor, porque o Senhor não vê como o homem vê, porque o homem vê o que está aparente, mas Deus vê o que está no coração. 1 Samuel 16, 7. Não é isso? Então não adianta a gente tentar interpretar um personagem humilde, porque Deus, ele vê o que está lá no coração. Olhos altivos estão falando desse tipo de pecado, aquele que está lá no nosso coração, a soberba e a arrogância que está lá, adormecida, entre aspas, né? Está lá, morando no coração do homem. E é na sequência que nós vemos uma língua mentirosa, né? A língua mentirosa. Salomão já tinha falado sobre como se comporta a língua do homem mau, né? Versículo 12 e 14, acompanhe na tua Bíblia. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Versículo 14, tem no coração o propósito de enganar. Enganar como? Com palavras, com a língua mentirosa. Então é importante aqui, correto, entender que esse homem que tem uma língua mentirosa, aqui o sentido é que ele usa palavras para causar o mal, para prejudicar. Não se trata aqui só de uma língua que mente sem propósito, né? Tem aquela mentira sem propósito, mas não, que mente com um propósito. Propósito de quê? De causar discórdia, de trazer confusão. É dessa língua que ele está falando aqui. Tiago vai escrever de uma maneira muito certeira, Tiago é certeiro, né? Sobre esse pequeno órgão capaz de provocar grandes estragos. Tiago capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, veja só, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Pois é, línguas mentirosas, línguas ocupadas em causar engano, línguas ocupadas em mentir, em criar situações nocivas para prejudicar o próximo, meus irmãos, são próprias dos ímpios e não dos crentes. Aí o alerta de Salomão a seu filho, né? Não haja como essas pessoas.
porque essas pessoas receberão castigo. Frear nossa língua, meus irmãos, é difícil, né? Frear nossa língua, meus irmãos, é uma lição preciosa de sabedoria que o Senhor nos dá essa noite. Frear a nossa língua, principalmente quando ela é usada para causar mal a outras pessoas. Cuidado, diz Salomão para o seu filho, diz o Senhor para nós esta noite. Em seguida, aqui no versículo 17 ainda vem o que? As mãos que derramam sangue inocente, né? Bom, aqui a gente tem um contraste evidente, né? Interessante, porque vemos o assassinato, né? O homicídio listado entre pecados bem mais sutis, né? Pecados que são muitas vezes ocultos, difíceis de serem provados. Então eu nem preciso me ater ao quanto Deus abomina o homicídio, né? Isso aí a gente nem vai perder tempo com isso, porque isso é óbvio, né? Lá o mandamento já vai dizendo, né, dos 10 mandamentos, não matarás, né? Então, obviamente que o pecado do homicídio é meio contrastante aqui com esses outros que são bem mais sutis, né? E aí, meus irmãos, fica muito mais claro ainda que ao realçar essa transgressão escandalosa que é um assassinato, né, que é evidente aos olhos humanos, o texto está apontando exatamente para o que nós já aprendemos com esse provérbio numérico. Não apenas 7, mas todos os pecados são abomináveis a Deus, todos eles, do mais evidente como um assassinato, ao mais sutil como uma língua mentirosa. Tanto aquele pecado que está aparente, quanto aquele que só Deus vê, são detestáveis ao Senhor. E aí a lista de pecados segue agora, né? Vamos seguir. Nós veremos, por exemplo, que o perverso, ele peca com coração e pés. Olha o que diz aí o versículo 18. E aí eu coloquei um colchete para dar sentido, né? Deus detesta coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Coração que traça planos perversos. É aquele coração, meus irmãos, mal intencionado, aquele que traça, que planeja, né, que elabora um plano com uma intenção maligna. O aprendiz de Salomão aqui, ele aprende que embora más intenções não estejam aparentes para o homem, porque ela nasce no nosso coração, na nossa mente, Deus vê o que se passa no coração deste pecador, desta pessoa. E aí isso vale uma reflexão, né, meus irmãos, sobre nossos planos, sobre os planos que nós fazemos. Toda vez que houver uma má intenção, houver um plano nosso de prejudicar alguém, de causar algum constrangimento, de causar alguma dissensão, de causar algum mal, nesse planejamento, isto é abominável aos olhos do Senhor, e nós sofreremos consequências. Não, pastor, eu sou crente, eu não penso isso não. Será? Toda vez que nós traçarmos um plano, ainda que no pensamento, mas eu vou fazer isso porque eu vou, eu estou com raiva daquela pessoa. Abominável aos olhos do Senhor esse tipo de coisa, tá? Abominável. Um coração que traça planos perversos, mal intencionado, que age para causar o mal, para prejudicar alguém. E nós sofreremos consequências por esse pecado, com certeza. Isso o mesmo vai acontecer com aqueles que se apressam em fazer o mal, diz o texto. A pressa para causar o mal de alguém, né? Pressa para causar o mal, né? Para pisar no pé de quem pisou no seu pé, né? Isso é típico do ser humano caído, típico. Outro dia, só para ilustrar, eu estava dirigindo e eu mudei de pista. Eu estava numa pista e mudei para outra pista.
Só que aí vinha um carro em alta velocidade nessa outra pista. E o que eu fiz? Eu olhei pelo retrovisor, mas não tem o famoso ponto cego, não vi carro vindo, não vi, nem no retrovisor daqui, nem de lá, não deu, estava no ponto cego o carro. E eu entrei. Quando eu entrei, foi só ouvir aquela buzinada absurda, e eu rapidamente voltei, tirei, respirei, o coração batendo forte, né? Mas aí, meus irmãos, embora eu tenha conseguido tirar ali rapidamente, o motorista se apressou, claro, em emparelhar o carro comigo, abaixar o vidro e dizer palavras carinhosas para mim. Pense as palavras carinhosas que ele me disse. E aí, meus irmãos, eu mansamente, deixei meu vidrinho fechado, continuei olhando para frente, como se não fosse comigo essa história. Meus irmãos, eu já tenho problemas demais para resolver, né, do que eu desejar agregar um problema a mais, uma briga de trânsito na minha vida com alguém que eu nem conheço, e que eu não fiz por mal. Então, ele se apressou em me dizer palavras carinhosas, mas eu não me apressei em revidar, né? Ainda que talvez, né, no íntimo, por uma fração de segundos eu tenha pensado isso. Meus irmãos, talvez se aquele motorista, ele tivesse pensado um pouco, só pensado um pouquinho, ele veria que, obviamente, eu não fiz aquilo por mal. Obviamente que eu não mudei de pista para bater o carro, isso não tem lógica nenhuma. Obviamente que não é nada pessoal, nem sei quem ele é. Se ele pensasse um pouquinho, mas ele estava, a pressa de me xingar era tão grande, de desabafar toda a sua ira contra mim, uma pessoa que ele nem conhecia. Foi tão grande, foi mais importante para ele naquele momento. Meus irmãos, nós não devemos nos apressar em fazer o mal ao nosso próximo, seja quem for. A Bíblia nos ensina a não pagar o mal com o mal. Está lá na carta aos Romanos, está em 1 Tessalonicenses. Mas infelizmente eu ouço crentes dizerem que tem dificuldade em perdoar. Eu ouço crente dizer que pode até perdoar, mas não esquece. Meus irmãos, é triste ouvir isso de um cristão. É muito triste, porque não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso. Esse tipo de dureza no coração é pecaminoso. É pecaminosa. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Deus mesmo esquece os nossos pecados, joga no mar. Como é que eu não vou esquecer? Se eu não esqueço, o problema está em mim. E é pecaminoso. A Bíblia não me ensina assim. Meus irmãos, olhemos para a lição de Cristo. Olha para Cristo, na cruz. Dali da cruz, sabe quem ele olhava da cruz? A gente. Os seus algozes, aqueles pelos quais ele estava morrendo. Ele olhava aqueles soldados romanos que o haviam açoitado até a última gota do seu sangue. E o que ele diz para Cristo? Eu vou perdoar, mas não vou esquecer o que eles fizeram comigo. Não. Ele diz: Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Pressa em fazer o mal ao próximo, meus irmãos. Reagir sem pensar, movido pelo desejo de vingança, é uma herança do homem caído e não do homem redimido. Logo, esse tipo de atitude é detestável aos olhos de Deus. Por fim, meus irmãos, na lista aqui de 7 pecados que o Senhor detesta, nós vemos que o perverso, ele semeia mentiras e causa dissensões. Olha o que diz o versículo 19. Deus detesta a testemunha falsa, que espalha mentiras, e aquele que provoca, ou que semeia, né, discórdia entre irmãos. Aqui nós vemos 2 pecados em um: a mentira e o conflito que esta mentira provoca entre os irmãos. É uma casadinha aqui de pecados, né?
veja que não é uma mentira simples, é uma mentira que é meticulosa, é uma mentira que é planejada. Planejada para quê, pastor? Para causar discórdia. Entre quem? Entre as pessoas, entre os irmãos. É uma mentira pensada, ela é contada com um objetivo de causar problema, de causar dissensão, de causar discórdia entre irmãos. É essa mentira que ele está falando aqui. Deus detesta esse tipo de atitude. No caso dos ímpios, versículo 15, vai mostrar muito bem o que vai acontecer. O resultado desse pecado, uma destruição irremediável, ou seja, inevitável. Um princípio que deve ser entendido aqui, meus irmãos, é: o castigo não é maldade de Deus. O castigo é a resposta apropriada de Deus ao pecado. Então, nunca pense que Deus está castigando porque Ele é mau. Não. O castigo é a resposta apropriada de Deus ao pecado. A melhor resposta. Meus irmãos, a consequência do erro, a consequência do pecado, que grande professor que é. Que grande professor é a consequência do nosso pecado. No caso do ímpio, diz lá no versículo 15, né, a desgraça, né, se abaterá repentinamente sobre ele. Soa como um juízo, né, um sinal de juízo aqui também, mas também é um sinal de que aquilo que ele desejou causar ao próximo vai se voltar contra ele. Para os crentes, para nós, meus irmãos, assim que pese o sangue de Cristo nos poupar da ira, então não cabe a ira aqui para nós não estamos isentos de sofrer as consequências do pecado, não mesmo. Se agimos como aqueles que mentem para semear discórdia na igreja, convém saber se de fato nós somos crentes, se de fato é bom que a gente reflita, ou se a gente finge ser crente, se a gente perde tempo com esse tipo de comportamento. O texto está nos falando isso. Meus irmãos, eu sei, eu já dizer o que eu sei. Eu sei que não é agradável ouvir sobre pecado, eu sei. Ouvir sobre o nosso pecado de cada dia não é agradável. Talvez este aqui seja mais um daqueles sermões que chateou você, porque não era exatamente aquilo que você esperava ouvir hoje, queria ouvir hoje. Mas é sobre isso que o texto está falando, é sobre isso que o provérbio nos fala esta noite. E no cerne do texto aqui, aí a gente precisa ter a sensibilidade no espírito de perceber que o cerne desse texto, nós vemos um pai instruindo o seu filho sobre o valor da disciplina, de ter uma vida atenta contra o pecado, de ser disciplinado contra o pecado, e o pai disciplina aquele a quem ele ama profundamente. Nós já aprendemos aqui em Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12, para os mais esquecidos vale até lembrar o texto, Provérbios 3, 11 e 12, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem Ele ama, assim como faz filho de quem deseja o bem. Meus irmãos, uma oração eu peço para vocês, eu peço essa oração para vocês, orem nesse sentido, para que eu não seja um pastor que ao estudar para pregar, para trazer um sermão para vocês, eu fique perdendo tempo tentando elaborar palavras adocicadas para vocês, assim, dessas que vai te fazer se sentir melhor, porque eu acho que isso vai ser bom ou ruim, palavras que não estão no texto, não estão no contexto, mas eu fico, orem para que eu nunca perca tempo com isso, sabe? Ao invés de trazer as palavras corretas, eu tente buscar palavras doces, em vez de corrigir, em vez de disciplinar, eu busco encorajar a igreja a permanecer no pecado, a banalizar o erro, a dar ouvidos aos anseios da carne. Ore para que eu nunca seja esse tipo de pastor, meus irmãos. Escuta o que Paulo diz, ensina sobre mentirosos que causam divisões na igreja, similares a esses perversos sobre os quais Salomão está alertando aqui em Provérbios 6. Romanos 16,
Versículo 17 e 18, diz assim: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos, aonde? Ao ensino que vocês têm recebido, de quem? Do Evangelho, dos apóstolos. Aí o que é que ele diz no versículo 17, Romanos 16? Afastem-se deles. Deles quem? Versículo 18, essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Como? Mediante palavras suaves, mediante palavras de bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Diante de palavras como essas aqui, meus irmãos, nós vemos que o papel principal de um pastor não é bajular, não é paparicar, é amar. Quem ama, disciplina. Quem ama, ensina. Quem ama, instrui. O papel principal do pastor não é bajular, é instruir o seu rebanho. Eu decepciono muitos com isso, tenho certeza disso. Mas eu não posso fugir ao meu chamado de pregar o Evangelho. São Luís, o Brasil está cheio de igrejas que vão corresponder a esse tipo de anseio. No dia em que eu me tornar um bajulador, desses que esmeram em pregar apenas palavras suaves, recheadas de bajulações, sabe? Afastem-se de mim, meus irmãos, porque é isso que a Bíblia está ensinando. Busquem outro pastor. Eu acho que esse pastor é doido. Quem está visitando a base, não sei se vou. Meus irmãos, tem muitas igrejas por aí investindo pesado nisso, sabe? Investindo em palavras que o mundo quer ouvir, que as multidões querem ouvir, mas que não são o Evangelho. Eu quero caminhar para o final aqui com uma pergunta do tipo incômoda. Por que nós pensamos tão pouco no nosso pecado, hein? Por que ouvir sobre pecado é tão incômodo? Resposta possível, tá? Porque o pecado nos traz sentimentos de culpa. E sentir culpa não é bom. Ninguém gosta de se sentir culpado, ninguém gosta. Não gostamos disso, a vida já é tão difícil. A vida já é tão difícil. Muitas vezes nós queremos ir para a igreja, meus irmãos, e eu me coloco nessa posição também, para ouvir palavras de ânimo, eu sei. Sabe? Pregações que digam o quanto nós somos bons, o quanto nós somos maravilhosos, o quanto nós somos abençoados, o quanto Deus tem muitas bênçãos para nos dar, etc, etc. Não para dizer o quanto somos pecadores. Muitas vezes nós queremos que esse momento do culto seja aquele momento relax, né? Um instante para nós esquecermos das culpas. Aí lá vem aquele pastor me falar de pecado, sabe, aquele momento para a gente relaxar, esquecer das culpas, dos problemas. Por isso que muitas igrejas investem nisso, sabe, para que domingo após domingo as pessoas passem a semana de luta, mas no domingo elas vão sentir aquele alívio daquela palavra doce, daquela palavra adocicada, que não muda nada na sua vida, sobretudo em relação ao pecado. Mas estão lotadas. Meus irmãos, escuta, tá? Escuta, agora abre bem o teu ouvido para escutar. Se nós mantivermos os olhos em Cristo, que é a razão de nós estarmos aqui, e não uma mera busca por um alívio, por uma solução de um problema, se nós mantivermos os olhos em Cristo, talvez nós enxerguemos nele exatamente tudo aquilo que nós necessitamos para aliviar as nossas dores.
Se nossos olhos estiverem somente no Senhor, nós veremos a paz, nós veremos o alívio que vem daquele que morreu na cruz, para que nós não fôssemos condenados. Para o crente, meus irmãos, escuta, sentir culpa deve vir acompanhada de um anseio profundo por arrependimento. Mas um arrependimento que é casado com a certeza de que Deus já perdoou em Cristo Jesus as transgressões que nos condenavam. Se nós mantivermos os olhos em Jesus, em Cristo, sabe? As tribulações, meus irmãos, elas passam a ter uma proporção diferente. Assim como Pedro, que andou sobre as águas quando os olhos dele estavam fixos em Jesus. Não, meus irmãos, lembrar dos nossos pecados não deve ser um motivo para a gente sair daqui pior do que como nós entramos. Lembrar que somos pecadores não é motivo, estou repetindo, para nós sairmos daqui piores do que como nós entramos. Porque às vezes somos tentados a dizer, poxa, eu cheguei ruim na igreja e saí pior, porque eu ouvi sobre pecado. Não, não deve ser motivo. Pelo contrário, a confrontação deve ser, meus irmãos, sobretudo, instrutiva e consoladora. Consoladora. Nesse mundo de aflições que nós vivemos, meus irmãos, ser ensinado a encontrar em Cristo satisfação, meus irmãos, independentemente das circunstâncias, foi exatamente o que o apóstolo Paulo aprendeu e ensinou apressadamente aos irmãos, às igrejas ali, a igreja de Filipenses especificamente, e a todas as igrejas que puderam ter acesso a essa carta como nós. Ter satisfação em todas as circunstâncias. Por quê? Porque a satisfação dele estava em Cristo. Em Cristo. O que nós temos nesse texto aqui, meus irmãos, é uma bela instrução sobre o pecado. Uma bela instrução sobre o pecado. Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19. A gente vê aqui que o assassinato, né, é colocado na mesma lista de pecados que a mentira. Pecados detestáveis. Nós já aprendemos com isso o quê? Que todo pecado é abominável aos olhos do Senhor, seja ele um pecado aparente ou um pecado oculto, aquele que só Deus vê. Em seu livro, o Evangelho Real, Evangelho para a Vida Real, Jerry Bridge, depois eu empresto esse livro para vocês, talvez eu vá emprestar, eu empresto aqui, estou lendo, mas eu empresto aqui depois para a biblioteca da igreja. Evangelho para a Vida Real, Jerry Bridge, ele fala sobre o quanto os crentes, nós tendemos a tolerar aquele pecado que ele chama de pecados mais refinados. Quais são? Pecados mais refinados, como egoísmo, orgulho, cobiça, inveja, ciúmes, justiça própria, aquele nosso próprio senso de justiça, né? Mas aí ele vai dizer também que, por outro lado, o crente, ele costuma ser duro com quem pratica os pecados mais grotescos, né? Aqueles que são aparentes, aqueles que estão à mostra, né? Meus irmãos, Provérbios está nos instruindo aqui a não sermos tolerantes com pecado nenhum pecado. Ei, eu não estou falando do pecado do outro, não. Eu estou falando dos nossos pecados, que são detestáveis ao Senhor. Não ser tolerantes com o nosso pecado. É disso que eu estou falando. Disso que o texto está nos falando também. Não devemos ser tolerantes com as nossas atitudes, que são detestáveis aos olhos do Senhor. Pensar sobre nosso pecado, repito, não deve ser motivo para sairmos daqui piores do que nós entramos. Lembrar o quanto nós somos pecadores, meus irmãos, vai lançar luz sobre a ação de um Deus que abomina o pecado.
Ok. Deus abomina tanto o pecado que enviou o seu Filho para tirar toda a condenação que incidia sobre a igreja pecadora. Em Jesus nós recebemos o perdão, meus irmãos. Em Jesus nós somos capacitados a vencer o pecado que nos culpa. Em Jesus. Que a certeza do amor de Deus por nós seja o nosso consolo em meio às lutas desse mundo. Se o maior dos nossos problemas, meus irmãos, o pecado, né? O maior dos nossos problemas, não pode mais nos condenar, porque Cristo já pagou o preço, né? Os demais problemas nunca serão maiores do que o amor de Deus por nós, nunca será maior. Os problemas nunca serão maiores do que o amor de Deus por sua igreja, tampouco serão maiores do que o próprio Deus que cuida de nós, que nos chamou. Creia nisso, e louve ao Senhor por sua infinita graça que nos alcançou, apesar de tamanha multidão de pecados, né, que nos acompanha. Louvado seja o nome do Senhor por esse amor maravilhoso. Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor, louvamos o teu bendito nome, Senhor, por tamanho amor de um Deus que, ciente da nossa incapacidade, Senhor, de mudarmos a nossa natureza caída, de mudarmos a nossa natureza condenada, nos regenerou por meio de graça, de amor e poder, para que pudéssemos, ó Deus, voltar para Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa graça, Senhor. O nosso pecado não nos impediu de ouvir a Tua salvação, de ouvir o Teu chamado, Senhor. Por isso nós Te louvamos. E por isso nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, porque embora o texto se refira a um homem mau e perverso, ao ímpio, falar de pecado também, Senhor, diz respeito a nós. Embora o nosso pecado não nos condene, porque cremos em Cristo Jesus, o nosso pecado é abominável aos Teus olhos, Senhor, e Te entristece, e nos traz consequências, ó Deus. Quão grande professor são as consequências, ó Deus, do nosso pecado. Mas, Senhor, queremos aprender, Senhor, com a Tua palavra, sobretudo, para que não fiquemos insistindo em nossos erros, para que tenhamos força, Senhor, para lutar contra os nossos pecados, ó Deus. E assim, Senhor, possamos Te agradar, possamos Te alegrar, Senhor, ao Deus que nos amou primeiro e é digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória. Assim nós Te louvamos, que essa palavra fique, Senhor, no nosso coração e produza frutos para a glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.